Não é assim, o cara pode errar tecnicamente, o cara pode errar taticamente, né? O time pode estar mal posicionado dentro de campo, sabe assim. O treinador pode errar na fala, que não pode ter a falta de compromisso. A falta de compromisso de entrar e honrar a camisa do Vasco dentro de campo, sabe? Assim, o Verratti, quando ele fala da vergonha, é por causa da falta de compromisso. Ele fala, nós temos que ter vergonha na cara. A falta de compromisso. Nós deixamos de ter atitude hoje dentro de campo. Isso não pode existir. Assim, não tem como, porque se você colocar 11 meninos da várzea para jogar, colocar a camisa do Vasco, pelo menos os caras vão correr, os caras vão lutar. Então, eu jamais vou deixar de criticar a falta de algum atleta, né, ou de um time de compromisso com o seu próprio time, sabe? Família, se você não acompanhou, vai acompanhar aqui. Esse esculacho do Felipe Melo no programa da Sport TV, Seleção Sport TV, esculachando os jogadores do Vasco. Como eu queria ver a cara de cada um. Provavelmente ali, almoçando, pá, relaxado, e o cara esculachando, postura. Cadê o profissional de cada atleta? Que isso, cara? Olha, pegou pesado, mas de maneira correta, né, família vascaína? E aí, eu fico pensando assim, cara, mas é engraçado, né? Ai, meu Deus do céu, em 2023 o time teve aquela luta, aquela raça, aquela vontade, cada jogo era uma decisão pro Vasco permanecer na Série A. Poxa, aquela partida contra o Atlético Paranaense, na Copa do Brasil, naquele momento, poxa, meu, de carência, que eu fui pra rua gritar, banho de cerveja, que a gente passou daquela maneira. Com um jogador a menos, que o Ryan fez aquela cagada. O time lutou do primeiro tempo até o final do jogo, na raça, com um jogador a menos. Aí como é que pode? Esse time é capaz de ser eliminado pro Nova Iguaçu, esse time é capaz de ser goleado pro Puerto Cabello. Meu Deus do céu, cara. Ô vida essa nossa. Olha só, é difícil até encontrar as palavras, mas hoje eu tava vendo aqui os comentários, né? E aí me deparei com esse comentário aqui do Jorge. Olha só, rapidamente, vamos lá, ó. Tiagão, queria te agradecer por todo esse tempo que acompanhei seus vídeos, diariamente. Até a minha esposa já conhecia você de tanto que eu assisto. Mas ontem foi um nocaute, é assim que fala, para mim. Tenho 36 anos e cresci muito feliz com esse clube, mas hoje ele me faz muito mal. Acabo tratando mal as pessoas, durmo mal, desperdiço meu tempo, cerveja, enfim. Ontem deixei de seguir tudo de Vasco. Vou dar um tempo, irmão. Boa sorte com o canal e que essa maldição saia do clube um dia. Espero voltar aqui um dia com o clube em um momento melhor. E os vídeos sejam mais alegres. Um abraço, irmão. Vou cuidar da minha saúde, porque torcer pro Vasco é insalubre. Eu estava pensando que essa parada era só comigo. Assim, de tratar mal as pessoas. Eu não cheguei a tratar ontem não, tá? Porque é a pessoa mais preciosa desse mundo. Mas ontem, no quarto gol, a minha filha, papai, vamos brincar. E aqui, comidinha, pá, a Barbie, boneca, não sei o quê. Eu tava aqui, ó. Assim, velho. De tanta raiva que eu tava. Porque aquilo ali tava mexendo comigo de uma certa forma que eu não estava entendendo. Eu não tava assim, cara, como é que pode a gente estar perdendo pro Puerto Cabello de 4-1? Sabe, aí eu tô vendo assim as reações de outros vascaínos e cortes e tudo mais da mesma forma que eu. Tá? O mesmo sentimento de raiva, de ódio e realmente faz muito mal, muito mal. Mas a vida continua, né? Quem ainda tá com paciência de falar, de debater, de discutir de Vasco, chega aí porque tem muita coisa pra gente falar. A gente vai falar já do próximo jogo contra o Vitória. Falei certo? Vitória não, né? Vitória no sabadão, ainda bem que pelo menos não vai ser no domingo, né? Pra irritar ali no dia das mães e provavelmente o Felipe, provavelmente não, tá certo. O Felipe vai comandar o Vasco contra o Vitória. Vasco tem o seu novo treinador, é Fernando Diniz, e a gente vai falar aqui alguns detalhes dessa negociação aí do Fernando Diniz, tempo de contrato, salário, comissão técnica, multa rescisória. Quero trazer aqui um desabafo também que aconteceu mais cedo, né? Do Gustavo Villani, acho que é esse o nome dele, né? Não sei se é vascaíno, pelo menos o filho dele né? E ali desabafando em relação ao Felipe Coutinho, interessante também pra gente debater. Então chega aí, família, que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, aquela moral, se não for inscrito aqui, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Como eu disse, né, um jogo muito importante no sábado, sem confiança nenhuma para essa partida, apesar que o Vitória também não tá bem, né, nesse momento na temporada, não conseguiu ganhar na Sul-Americana e tá na zona de rebaixamento, claro, a um ponto do Vasco. E o Vitória foi um dos poucos times, né, que no ano passado a gente conseguiu ganhar fora de casa, né, gol do João Vitor por 1-0, uma pressão
danada ali, só dando vitória, mas o Vasco achou um gol de bola parada, cruzamento do Paes, João Vitor fez o gol, e foi o Vitória e o Internacional, cara, que o Vasco ganhou fora, vocês podem até me ajudar aí no ano passado. E novamente, né, o Vasco vai jogar fora de casa agora no Campeonato Brasileiro. É até engraçado, né, eu tô sempre vendo aqui os comentários de vocês, né, e teve um amigo naquela sequência que começou fora de casa, foi contra o Flamengo, né, a gente contra o Flamengo por jogar no Maracanã, eu não sei, mas um amigo comentou, Thiagão, se o Vasco empatar um jogo, se dá por satisfeito, irmão. Ele comentou aqui no canal. Tá aí, o Vasco empatou com o Operário. Então, será, meu parceiro, só vai ser derrota daqui pra frente? Pelo amor de Deus, alguma coisa tem que mudar, família. Até porque, né, o Vitória tá na 18ª colocação com 6 pontos, o Vasco na 14ª com 7, então, né, um resultado terrível para nós. A gente pode entrar no Z4 e sinceramente, não é interessante até pro Diniz começar com o Vasco ali no Z4. E aí, família, tá aqui a informação do jornalista Joel Silva, né, que quem vai comandar o Vasco nessa partida é o Felipe, que inclusive já trabalhou hoje, né, lá na Venezuela, visando esse confronto. E aí, antes de falar um pouco aqui sobre o jogo, eu queria trazer esse desabafo do Gustavo Villani, falando do Felipe Coutinho, um pouco ali da gestão. Olha só. E aí veio o Felipe, desculpa, Barreto, veio o Felipe dizer que é um jogo para ser esquecido. Não! Não é para ser esquecido, é para ser lembrado. O torcedor do Vasco não esquece. Sim. Então, me parece uma desconexão geral de quem comanda, de quem tem que dar o exemplo, de quem tem que liderar. E o Felipe Coutinho? Ele é triste em campo. Totalmente. Ele é abatido. Ele não disputa, ele perde a bola e balança a cabeça e veio para resolver, é um ídolo feito em casa. Até quando a torcida vai carregar o Felipe Coutinho no colo? Não entrega, como não entregou o Payet. A exceção lá de 4, 6 meses, desde que chegou. Então, é um grupo em frangalhos nas mais diferentes esferas. Vai passar? Passa pano aí, Thiagão. Você tá afim de jogar na minha cara? É cansativo, né? Porque assim, vocês sabem, sou um cara que defendo muito o Felipe Coutinho, mas vem de partidas que lembram os piores meias do Vasco de todos os tempos. Que isso, tá dizendo? Não, tô... Lanús, muito mal, Operário, muito mal, Cruzeiro falaram, eu não consegui assistir o jogo direito, então falaram que foi mal também, e agora nesse jogo, Deus que me livre, Deus que me livre. Então assim, família, o que eu penso para esse jogo contra o Vitória? Estou mostrando para vocês aqui a escalação do Vasco, né, que foram responsáveis aí por esse vexame, né, e aí o banco. Por isso que eu falo assim, cara, o banco, ele é complicado, né, de você pensar em alguma coisa diferente para o jogo de sábado. Por isso, cara, a gente fala aqui dos jogadores da base, mas a gente tem que entender também o momento que esses jogadores entram e por esse motivo eles acabam não conseguindo render, contribuir. Sei que no ano passado o Vasco podemos dizer que deu sorte, ou realmente é o talento e a personalidade dos jogadores que à época conseguiram contribuir. Porque no momento de muita pressão, o Estrela entrou, contribuiu. O Leandrinho entrou, contribuiu. Da mesma forma, o JP. Porque você olha a atuação do Luiz Gustavo ontem, cara, muita gente elogiava, inclusive o Felipe, falava que era um zagueiro de muita técnica, né, leitura de jogo, rápido, mas ontem, visivelmente, um cara totalmente apavorado com a partida. Apavorado, contra o Puerto Cabello. Sabe, mas eu fico me colocando no lugar dele, se o cara não tiver muita personalidade, nervosismo também, primeira partida como titular, é difícil jogar no Vasco. É muito difícil jogar no Vasco. Por isso que a base do Vasco, ela tem essa dificuldade, até pro Vasco vender bem, porque é difícil performar nesse time. O Vasco sempre está pressionado. Nunca tem aquela paz, sabe, pro jogador entrar bem e todo mundo assim, a coisa fluir, sempre na pressão. E aí, assim, uma partida pavorosa. Não só dele, como de todo o resto, tá, família vascaína? Como eu falei, não salva ninguém ontem. Aí tu olha aqui pro banco. Lucas Oliveira, Puma Rodrigues, Vitor Luiz, Esforza, Jair, Paulinho, Adson, Garré, Lloyd provavelmente sem condição de jogo, Nuno Moreira e Alex Teixeira. É muito difícil. Até porque que você assim... Você olha aqui pro Adson, você olha aqui pro Paulinho e tu pensa, pô, cara, tem bons jogadores ali, o próprio Jair, né? Mas eu tô falando nesse conceito de levar a campo um time mais físico, mais forte. Já que tecnicamente não tá dando, vamos competir por cada espaço do campo, como foi no jogo contra o Palmeiras. Poxa, como é que pode? Nesses últimos 5 jogos, é isso mesmo? Vamos lá, Lanús, Cruzeiro, Operário, Palmeiras e Puerto Cabello. O Vasco performar melhor contra um time mais qualificado desses 5 aqui. Como é que pode performar melhor aqui? Contra o pior adversário?
Aí você tem que ir a fundo disso, tem que pesquisar. Como é que aconteceu aqui? O Vasco levou a campo um time mais leve. Então tem que repetir, tem que replicar isso na próxima partida. Tu não pode ficar repetindo o que aconteceu nos 4 jogos. Tem que ficar nesse aqui, apesar da derrota, porque foi o Hugo Moura que entregou. Então vamos repetir isso aqui, levar um time mais físico pro campo. Não tá dando na técnica, vai dar na vontade, vai dar na raça, tem que competir, tem que lutar. Então por isso aqui eu defendo Coutinho e Verratti, não dá, os dois não dá. Porque tecnicamente o Vasco não tá conseguindo tirar nada do Felipe Coutinho, né? Não tem jogadores de velocidade pra ele achar, como ele achou o PH. Tu viu a bola que ele deu pro PH? PH passou em velocidade, ele aqui no meio, ele achou lá uma bola bonita, enfiou bonito. Agora, não tem. Porque ele driblar, arrancar, não vai acontecer. E o Verratti também. Se a bola não chegar lá no Verratti, meu Deus do céu. Aí ele sai, ele faz merda, ele não consegue contribuir na marcação, nem ele, o Felipe Coutinho. Então não dá. No futebol de hoje, você ter 2 jogadores que não vão contribuir na marcação. Então é um ou outro pra competir no sangue. Mas tu olha aqui pro banco, né, família? Aí tu vê um Paulinho da vida. Cara, o Paulinho está parecendo um Zé Gabriel. É uma coisa assim que eu falo, é a merda na cruz, porque eu brinco aqui com vocês que é verdade. Aí tu olha aqui pro Adson, que não fica bom nunca. Não fica bom nunca. O Adson tá parecendo um coroa. Sem força, sem velocidade, sem nada. Não tô falando da técnica, tô falando da condição física. Então assim, tá muito difícil realmente montar esse time aqui. Tem que olhar quem tá 100%, quem tá com tesão pra jogar. Irmão, vai na base e bota a gente pra correr, porque se entrar com a mesma ideia, a filosofia, jogadores que jogou contra Lanús, Operário, Porto Cabede, o Cruzeiro, mais uma porrada. Replica, tenta o que tentou aqui contra o Palmeiras, família vascaína. E aí, vamos seguir aqui a nossa resenha. Eu gostaria de trazer esse corte do Felipe Melo, lá na Sport TV, falando sobre a postura dos jogadores do Vasco e também sobre o efeito Diniz nesse momento. Olha só. Eu vou além. Não pode deixar de competir. Já não pode deixar de competir. Agora entrar dentro de campo. Acho que o resumo do jogo é o gol de um atleta de 1,59m, à frente do lateral esquerdo do Vasco, do Piton, e o Piton sem fazer absolutamente nada. Isso mostra a falta de vontade do atleta dentro de campo. Porque se o atleta ele tá focado, como o Lucas Evangelista, você vê, faz a leitura corporal, fala, o cara tá focado. Quando você faz a leitura corporal do atleta do Palmeiras dentro de campo, o cara tá assim, a gente vai ganhar a qualquer momento. Quando você faz a leitura corporal do atleta do Vasco, parece que o cara não tá nem em campo, não tô competindo, não tô passivo, jogando. Né? É passivo. Então, assim. Olha isso, gente. Os caras conseguem enxergar. É complicado, assim. O que aconteceu com o Vasco ontem, mas a gente vai falar muito sobre isso, assim, vai muito além do campo. Vai muito além do campo, sabe? Assim, quando eu vejo a entrevista do Felipe, após um jogo, falando de um ativo do clube, que é o Capasso, sabe, assim, eu acho uma entrevista equivocada da parte do treinador, hoje treinador do Vasco, porque o Capasso é um cara que é ativo do clube, que tem amigos dentro do clube, existem outros caras estrangeiros que com certeza gostam do lado dele lá dentro. Como que será que isso entrou dentro do vestiário? Né? Fazendo agora a leitura do atleta. Poxa, o treinador vai falar de um cara que é nosso companheiro, mal assim, mas pra que externar isso? Já estreia no dia seguinte. Vai dar treino no dia seguinte, vai mudar totalmente a postura dos atletas do Vasco. A gente pode ter certeza que o próximo jogo do Vasco com o Diniz, se realmente acontecer, e vai acontecer, pelo que eu penso, o Diniz vai mudar totalmente o ambiente do Vasco. Ele vai fazer esses atletas... Vitória sábado. Vitória sábado. Porque se nós pensarmos... Fora de casa, no Bardão. Se nós pensarmos... Eu tenho alguns amigos vascaínos, nós estávamos conversando, e eu falei, cara, o time do Vasco não é... Meu modo de pensar, se você pegar jogador por jogador, o time não é esse desastre todo, não, pelo amor de Deus. Não é essa vergonha. Não é essa vergonha. Tem bons jogadores. Não é o 8º colocado que o Pedrinho falou. Exatamente, mas também não é vai isso. brigar para não cair. Vai fazer um campeonato digno, sabe? Então, assim... eu acho que a chegada do Diniz vai dar esperança. Vai dar esperança porque o que o Diniz faz de melhor é cuidar do ser humano, cuidar do profissional e fazer o cara realmente só jogar futebol. E, sobretudo, jamais ele vai deixar que aconteça o que aconteceu nesse jogo de ontem, a falta de postura do Vasco vai jogar contra um time como o Porto Cabede, com todo o respeito, né? Vai tomar 4 gols dele sem competir, sem nada. O que me deixa constrangido não é assim, o cara pode errar tecnicamente, o cara pode errar taticamente, né? O time pode estar mal posicionado dentro de campo, sabe assim. O treinador pode errar na fala e não pode ter a falta de compromisso. A falta de compromisso de entrar e honrar a camisa do Vasco dentro de campo, sabe? Assim, o Verratti, quando ele fala da vergonha, é por causa da falta de compromisso. Ele fala, nós temos que ter vergonha na cara. A falta de compromisso. Nós deixamos de ter atitude hoje dentro de campo. Isso não pode existir. Assim, não tem como, porque se você colocar 11 meninos da várzea para jogar, colocar a camisa do Vasco, pelo menos os caras vão correr, os caras vão lutar. Então, eu jamais vou deixar de criticar a falta de algum atleta, né, ou de um time de compromisso com o seu próprio time, sabe? Assim, porque isso é feio. Essa impressão que passa pro externo é feio demais. O torcedor do Vasco, eu não sou torcedor do Vasco e eu fiquei ontem indignado quando eu estava assistindo.
Eu estava no carro assistindo, voltando de um lugar com a minha esposa, e eu estava assistindo o jogo no carro e eu estava indignado com a falta de compromisso. E meu amigo vascaíno mandando mensagem, cara, tá vendo isso, tá vendo? Eu falei, cara, é impressionante o que está acontecendo. E eu sei que eles estão sentindo isso aí, mas de fato tem que mudar para ontem, porque, assim, já não dá nem para dizer, assim, o Vasco, eu cresci vendo o Vasco gigante. Eu cresci vendo o Vasco gigante. Hoje, será que o Vasco continua sendo esse gigante ou já é um gigante adormecido? É uma pergunta que eu faço. Gera um bom debate, porque tem história de gigante. Torcida gigante. Tem torcida gigantesca. Tem torcida gigantesca. A torcida do Vasco é o que segura hoje a instituição. É a torcida do Vasco. E não importa se está na segunda divisão, se está brigando para não cair, em São Januário ou no Maracanã, vai colocar 70 mil pessoas, 40 mil pessoas, não importa onde estiver, vai estar sempre junto com o Vasco. É o que faz. Sul-Americano. Agora, eu vou te falar. Com a chegada do Diniz, e assim, eu dou minha cara a tapa de que o próximo jogo do Vasco, pelo menos a atitude, você vai ver dos atletas dentro de campo. Não importa se vai ter um dia de treino, 2 dias de treino, 3 horas de trabalho, 3 horas de reunião em vídeo, o Diniz vai fazer essa pessoa pelo menos correr e lutar pela camisa do Vasco. É isso. Para complementar, tá na tela para vocês informação do Lucas Pedrosa. Fernando Diniz e comissão técnica vão custar cerca de 1 milhão por mês ao Vasco, além de metas por desempenho. Um meio termo em relação à multa rescisória também foi encontrado. Vamos lá, que tem aqui também detalhes sobre a multa. Fernando Diniz deve começar a sua trajetória como treinador do Vasco na próxima segunda-feira, dia 12. Foi um pedido do comandante que prepara a sua chegada ao Cruz Maltino e já terá um grande desafio diante do Lanús na Argentina pela Copa Sul-Americana na terça-feira, dia 13. Tá aqui a comissão técnica, Wagner Bertelli, eu acho que é isso, preparador físico e auxiliar técnico, é o braço direito de Fernando Diniz e fixo em seus trabalhos. Ricardo Colbachini começou a carreira no Internacional, foi auxiliar técnico de Abel Braga em alguns clubes e em 2025 foi treinador do Rio Branco do Espírito Santo. E Evandro Fornari começou a carreira no Atlético Paranaense e desde então tornou-se auxiliar técnico do treinador Thiago Nunes. No momento está na Universidade Católica do Chile. Opa, não tem aquele... porque eu não lembro o nome dele, cara. É que sempre trabalhou com ele, mas agora tentou, né, ser treinador lá no Amazonas, mas foi demitido. Esqueci o nome dele, ele não vem pro Vasco, né? Detalhes da multa rescisória de Fernando Diniz no Vasco, no vínculo válido até dezembro de 2026. Se ele for demitido até dezembro de 2025, a multa rescisória é o pagamento de 4 salários. Se ele for demitido entre janeiro de 2026 e junho de 2026, a multa é o pagamento de 3 salários. Se ele for demitido entre julho e dezembro de 2026, a multa rescisória é de 2 salários. Tá aí, família, detalhes da contratação do novo treinador do Vasco, Fernando Diniz. Sinceramente, cara, assim, eu tava muito... não é confiante, esperançoso, né? Com a chegada do Fernando Diniz, e ainda tô, porque eu acho que é um cara que pode trabalhar também essa parte mental dos atletas do Vasco, tirar um pouco mais até da condição física também, né? Que é necessária para esse jogo dele também, porque a galera fica muito focada na saída de bola, mas não é só, o jogo do Diniz não é só isso, né? É um cara que consegue, né, criar movimentos para pressionar o adversário, para pegar na bola mais rápido, para ter a bola mais rápido, né? É um time que consegue se movimentar, né? O Felipe Luiz até uma vez criticou ele, né, num podcast, né? Que ele gosta de povoar um lado do campo para criar as oportunidades. Ele até fala que isso não daria certo, né, na Europa, mas eu entendo que o profissional tem que sempre estar ajustando o seu jogo, né? Acredito que o Fernando Diniz, depois de péssimos trabalhos aí, né, na reta final no Fluminense e no Cruzeiro, tem que rever alguns conceitos, é claro. E aí a gente fica naquele debate, né? Será que o Fernando Diniz tem o estilo, o elenco do Vasco tem o estilo do Fernando Diniz? Mas aí que tá, cara, quem tem hoje? Sabe? Qual treinador que tem o estilo do Vasco, que tem o perfil do Vasco? A maioria dos trabalhos que a gente vê é aqueles times que jogam em transição, cara. Tem uma movimentação ou outra, mas depende muito da condição física. Poucos treinadores têm esse conceito, né, de conseguir chegar no gol adversário aqui, ó, que é o que o Vasco precisa, no toque, porque não tem velocidade, não tem ninguém pra dar tapa na frente pra nada, sabe? É muito difícil trabalhar no futebol assim hoje. Você olha pro futebol mundial, sempre vai ter um jogador pra acelerar. Eu sempre falei aqui com vocês, e de pontas, né? Mas não é só ponta. Por exemplo, eu tô vendo a Inter de Milão jogar, nem sabia que a Inter tinha um bom time assim, e não tem ponta, né? Joga ali, acho que com 3 zagueiros, eu acho, né, os alas, que encostam bastante, mas, poxa, com um centroavante daquele lá, e o Lautaro também não é mole, o Thuram corre pra caramba, o Thuram corre com ponta. Sabe? Sempre tem que ter alguém pra acelerar, pra ser tua válvula de escape, como ele foi nesse jogo contra o Barcelona. Criou muita dificuldade. O Vasco não tem, pô. O Vasco teve contra o Palmeiras, né? Teve um jogador mais móvel no meio campo, que foi o Nuno, tentando articular o jogo,
para as escapadas do Lodge. Não estou defendendo aqui o Lodge como titular, tá? Só que o Vasco precisa de jogadores mais qualificados nessas áreas do campo, cara. Precisa. Ontem, além da postura, aí não pode, tá? Mesmo com aquele time, com aqueles 11 ali, você não pode perder de 4 do time da Venezuela. Esse time de várzea. Mas, o que tá acontecendo é que, tecnicamente, tá um pavor nesses últimos jogos. E aí, fisicamente, o time é abaixo. Perde. Porque ontem, cara, não tem análise tática. Não tem. O Vasco perdeu na condição física. Os caras pressionaram, tecnicamente, gente mal, que eu estou falando. Eles roubaram quantas bolas ali? Forçaram o Vasco a quantos erros? E o Vasco não conseguia fazer isso, porque lento e mal fisicamente. Você entende? Então tem que tentar, pelo menos nisso, não tem tempo pra trabalhar, pra ajustar, mas pelo menos isso dá pra mexer. O Alex Teixeira não dá, o Jean Davi não dá. Vem cá, vem Zucarello, é isso, cara. Tem que ser assim, é o que eu penso. Fui, família, tamo junto. Em relação, né, acabei não comentando muito sobre tudo que a gente ouviu ali do Felipe Melo, eu acho que não tem muito o que falar, né? Eu acho que foi uma aula, não é verdade? Fui.